Olá! Se hoje é a sua primeira vez aqui no canal, não deixe de já te inscrever, curte esse vídeo e ativa as notificações, porque aqui toda semana tem dicas novas para te ajudar no teu dia a dia. E o assunto de hoje é usufruto. Então, hoje eu vim te explicar de uma forma bem rápida e simples o que afinal é usufruto. Usufruto nada mais é do que o direito que o titular de um imóvel dá a uma outra pessoa de então poder usar aquele bem, administrá-lo e inclusive perceber frutos daquele bem. A pessoa, que será chamada de usufrutuário, exercerá a posse desse bem, enquanto a outra pessoa, que é titular, se tornará o proprietário, ou seja, permanecerá sendo titular, mas na verdade quem vai utilizar aquele bem será a pessoa então que ele conferiu os poderes de usufrutuário. E como que o usufruto se dá? Na verdade, ele tem 4 modos de acontecer. Ou ele vai ocorrer através de um negócio jurídico firmado entre as partes, que pode ser gratuito ou oneroso, ou seja, a parte que é titular pode cobrar sim um valor do usufrutuário para que ele então possa exercer a posse desse bem e administrá-lo, inclusive percebendo frutos. De outro lado, isso pode ocorrer de modo gratuito. Então pode ser que o titular dê esse direito ao usufrutuário sem cobrar nada dele. Além de poder ocorrer através de um negócio jurídico, pode ser então intitulado o usufruto através de testamento, ou seja, a pessoa falece e deixa lá na sua disposição de última vontade que quer deixar a alguém não a transferência do bem, mas o direito de que ele use dele. Poderá ocorrer também através de uso capião ou através de disposição em lei, ou seja, diz lá na lei, por exemplo, os pais são usufrutuários dos bens dos filhos enquanto menores. Então já está lá disposto que eles têm esse usufruto e a lei já determinou isso independente da vontade das partes. O usufruto pode ser estabelecido sobre bens móveis ou imóveis, e inclusive sobre parte de um bem, ou seja, você quer deixar que alguém utilize do bem, mas só metade dele. Isso pode ser feito. Bom, e eu sendo usufrutuária desse bem, o que eu devo fazer então para assegurar esse meu direito? Então, se o usufruto for estipulado através de uma das modalidades que eu te disse, que não seja o uso capião, é importante e necessário que você leve então esse usufruto a registro no registro de imóveis. Assim, você, usufrutuário, terá a garantia do seu direito e poderá lá continuar. E por quanto tempo o usufruto permanece? O usufruto pode ser por tempo determinado ou mesmo vitalício, ou seja, enquanto a pessoa viver, ela tem o direito de usufruir daquele bem e inclusive perceber os frutos dele. Bom, então quais são as formas de extinguir o usufruto? O usufruto ele se extingue ou pela morte ou pela renúncia do usufrutuário, que é quem estava exercendo a posse desse bem, ou mesmo pela destruição da coisa que ele estava exercendo ali o usufruto, porque aí será impossível, por sua culpa, ou seja, se ele por acaso fez algo que não poderia, como por exemplo tentar alienar o bem, tentar transferi-lo a outra pessoa, que não lhe cabe, pois ele só exerce a posse, ele não se torna proprietário desse bem e não sendo titular, ele não pode vender a terceiros, ele pode também perder o usufruto que até então estava estipulado. Pode também acabar pelo tempo determinado, né? Ou seja, o termo que estava ali firmado dizendo que naquela data ia acabar, ou também pela extinção da pessoa jurídica a quem foi conferido o usufruto. O usufruto pode ser estipulado também em favor próprio. Por exemplo, digamos que uma pessoa idosa quer doar um bem a alguém, mas ele quer ter a certeza de que até o momento do falecimento ele poderá utilizar aquele bem. Então ele doa, mas ele estabelece o usufruto para que possa permanecer na posse e utilizando aquele bem até o momento então que ele vier a falecer. O usufruto, como vocês puderam perceber, traz bastante peculiaridades, mas com as regras que eu te disse, você já consegue ficar ciente então de que se você está exercendo a posse de um imóvel sem ser o titular dele, porque alguém lhe concedeu esse direito, você então é o usufrutuário e você tem também direitos em relação a isso. Então é importante estipular, inclusive documentar que esse instituto está estabelecido. Por fim, também é importante lembrar que mesmo que esse bem sobre o qual você exerce usufruto vá à penhora, por exemplo, a nupropriedade, que é a titularidade do bem, pode ser penhorada, mas seus direitos em permanecer como usufrutuário
vão viger durante o tempo em que estava estipulado. Digamos então que você tem um usufruto vitalício, pode até o momento da sua morte exercer o usufruto, isso será preservado independente da penhora. Se você gostou do vídeo, curte, eu te aguardo no próximo. Um grande beijo, ótima semana!